Meus queridos amados da igreja, eu queria primeiro desejar uma feliz Páscoa, feliz dia da ressurreição de Cristo Jesus. Que o Senhor seja glorificado e exaltado através desse culto. Vamos estar nesse momento ler o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem-no em seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor Deus, nós consagramos esse culto a Ti. E nós celebramos, ó Pai, a Páscoa, nós celebramos o dia da ressurreição do nosso Senhor. Recebe o nosso culto. Esteja sobre cada família. Espírito Santo, vem, ó Pai, e fala aos nossos corações. E obrigado, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos estar todos nesse momento louvando ao Senhor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste
tocaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Abre mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abre mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome,
nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém, glória a Deus. Vamos estar nesse momento lendo a palavra do Senhor, João capítulo 20, versículo 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém. Amados, hoje no mundo inteiro é comemorado a Páscoa, o domingo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos sabem que nessa época as igrejas do mundo inteiro levantam uma grande celebração, porque esse dia nós celebramos o dia mais importante do calendário cristão. Muito mais que Natal, muito mais que outras datas do calendário, essa é a data mais importante. É a razão da nossa fé, é a razão do porquê nós estamos aqui. Inclusive, quando você lê a palavra em 1 Coríntios 15, 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Nós estamos aqui, nós vivemos essa fé porque Jesus ressuscitou. Ele é a razão, a ressurreição de Cristo, ela é central em nossa fé. E você crê, e eu creio, não é? Que Jesus ressuscitou e hoje ele vive em nossos corações. Mas ao mesmo tempo hoje é um dia diferente. Por causa de toda a situação que envolve a Covid-19, nós temos que ficar em casa. Para nós é muito triste como o corpo de Cristo não podermos reunir como igreja, celebrar essa data tão importante. E sabe, é que nem nós não pudéssemos participar de uma festa que nos convidaram e não poder estar presente na festa do principal, da pessoa que está celebrando, né, a festa. Mas sabe de uma coisa, gente? O Jesus ressurreto, ele está junto agora. Junto de cada um, de cada família, de cada grupo que está reunindo agora para cultuar o Senhor. Porque ele vive. Nós não estamos cultuando alguém que está morto, mas nós celebramos alguém que ressuscitou e venceu a morte. Jesus vive. Aleluia. Porém, hoje, eu queria compartilhar algo que talvez nós podemos identificar na palavra. Apesar de toda a celebração que envolve a Páscoa,
a gente precisa lembrar de uma coisa. No dia que Jesus ressuscitou, né, no domingo de Páscoa, não houve festa. Inclusive, não houve nenhuma multidão como hoje nós esperamos e ansiamos por essa data, mas quando Jesus ressuscitou, não houve uma multidão lá esperando Jesus ressuscitar. Pelo contrário, ninguém acreditava que ele iria ressuscitar dos mortos, como ele mesmo havia dito. E quando vemos as primeiras pessoas que foram ao túmulo, elas não foram ao túmulo com o intuito de ver Jesus ressuscitado, mas simplesmente para visitar o túmulo de alguém que elas amavam muito. Né? E ao verem o túmulo aberto, né, todos se assustaram. E em João capítulo 20, a partir do versículo 1, ele relata Maria Madalena. E Maria Madalena, ao ver o sepulcro aberto, ela correu ao encontro de Pedro e João, né? E ela disse a eles, versículo 2 do capítulo 20 de João, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Vê? Como a gente vê aqui, ela não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, ela estava procurando pelo corpo de Jesus. Maria, ela foi tomada então pela tristeza, ela vai de volta ao sepulcro e ela começa a chorar à entrada do sepulcro. E em resumo, o que acontece depois dos anjos falarem com ela? Jesus aparece a ela, porém ela não reconheceu a Jesus. A única coisa que passava na cabeça dela é onde colocaram o corpo do meu Senhor. Porém, quando Jesus a chama pelo nome, esta reconhece a voz do Mestre. Meus amados, hoje nós estamos em casas, né? E com certeza há muita tristeza em volta por tudo aquilo que tem acontecido em nossos dias. Muitos estão desesperados pelas perdas, né? Especialmente muitas perdas econômicas, mas principalmente pessoas que têm perdido pessoas. Há pessoas chorando nesse momento. Na verdade, a gente ouviu, numa reunião de oração que a gente participou com líderes, relatos de pessoas que têm dito que o sonho acabou, o futuro acabou. Não venham mais esperança. Muitas coisas que eles tinham planejado para esse ano, sonhos que eles nutriam, tinham acabado. Pessoas que têm pensado em tirar a sua própria vida, falando com psicólogos, né? Psicólogos falam de pessoas que têm querendo tirar a sua própria vida, caindo em depressão. Eu e você, nós cremos no Senhor. Nós temos a nossa esperança no Senhor. E que você continue tendo a sua esperança no Senhor. Mas há muitas pessoas que não conseguem mais olhar um palmo na sua frente. E dentre elas há cristãos também que não conseguem, inclusive, ver um palmo à sua frente. Não conseguem reconhecer Jesus, né, em tudo isso. Por causa do desespero e da tristeza da situação. Mas eu gostaria de encorajar os irmãos nessa manhã. Saiba que o Senhor nos conhece pelo nome. Ele não nos vê simplesmente como uma multidão. Ele nos conhece pelo nome. E eu oro que nessa manhã você possa ouvir a voz do Senhor te chamando pelo nome. O seu nome, que Ele diz que você possa ouvir em teu coração Ele falando o seguinte: Daniel, Pedro, Tiago, Maria, Marta, eu estou vivo. Eu estou aqui. Deixa eu limpar as tuas lágrimas. Deixa eu te levantar. Deixa eu te mostrar o caminho. O Senhor está aqui. Esse Senhor ressurreto vive hoje. E no meio dessa tristeza, creia que Ele pode falar ao teu coração. Porque Ele é um Deus que conhece a sua vida. E Ele te conhece pelo seu nome.
Mas não só isso. Para você que tem a sua esperança firmado em Cristo Jesus. Você que tem essa fé nesse Jesus ressurreto, eu oro para que você seja um instrumento dele. Que você seja usado por Deus para mostrar o caminho dele. Porque, como eu falei há pouco, há inúmeras pessoas que têm sofrido por tristeza, pessoas que estão em dor, pessoas que estão desesperadas. E, gente, eu sei que a palavra que eu prego talvez não seja grande coisa, mas, gente, eu fico tão feliz, às vezes, de ouvir testemunhos de pessoas que têm ouvido a palavra de Deus, têm sido fortalecidas. E, gente, você não tem ideia de como a palavra de Deus pode ser uma força e um caminho para aquelas pessoas que estão em medo e desespero e tristeza. E que você possa trazer essa mesma voz que fala a você, né, em toda situação. Que você seja uma voz que fala às pessoas em sua volta. Amém? Após a aparição a Maria, houve um segundo grupo. Um grupo em que Jesus apareceu. O relato está em João capítulo 20, 19, e diz na primeira parte o seguinte: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Pessoal, é interessante. O que diz a palavra? No primeiro dia da semana. Quando você vê em outras traduções, após o sábado, no primeiro dia da semana. Que dia era esse? Era domingo. Era domingo, como hoje. E sabe que dia? No dia em que Jesus ressuscitou. Naquela mesma noite que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam trancados numa casa por medo dos judeus. Não é interessante? Eles estavam numa casa, trancados, como nós hoje estamos, não presos, mas estamos trancados em nossas casas. E qual que é o sentimento que os discípulos tinham? Medo. Eu sei que é um medo diferente, mas é um sentimento parecido, um sentimento de medo. As pessoas estão com medo, as pessoas estão com as portas trancadas. E é isso que o medo faz nos trancar as portas mais do que isso, é o trancar a porta de nossos corações. Os corações estão com medo. E é incrível, eu estava meditando nessa palavra, é incrível que 2000 anos depois, estamos em nossas casas, trancados. E muitos com medo. E justamente hoje é a Páscoa. No mesmo dia em que os discípulos... E, gente, não é que os discípulos não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. É porque quando você vê no capítulo 20, versículo 18, a mesma Maria que tinha falado com Jesus, ela tinha ido contar a todos esses discípulos o seguinte. Versículo 18, se você vê, ela fala o seguinte: eu vi o Senhor. Os discípulos ouviram da boca dela, ela viu, ela tocou no Senhor, ela falou com o Senhor. E mesmo assim eles estavam lá, trancafiados em casa. Eles estavam paralisados pelo medo. E por mais que eles soubessem que Jesus tinha ressuscitado, eles não conseguiam sair da onde estavam. E isso pode ser um sentimento que muitos estão hoje. Por mais que creiam em Jesus, por mais que saibam que Jesus ressuscitou, que ele venceu a morte, há pessoas que não têm conseguido sair do lugar. E não só isso. O que a palavra de Deus diz dentro de tudo isso. Porque os discípulos estavam com medo. Mas não somente isso, os discípulos se sentiam fracassados. Porque há 3 dias anteriores, eles tinham abandonado a Jesus, fugido com medo de que acontecesse o mesmo com eles.
Vamos ler de novo o versículo 19 e depois o 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz. Paz seja com vocês. Versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Meus queridos, Jesus poderia ter repreendido eles pela covardia, pelo medo, pelo abandono deles. Porém, Jesus vem e com essas palavras ele vem e acalma o coração deles. Pessoal, o que você acha que eles mais precisavam naquela hora? Que palavra que eles precisavam? E foi exatamente essa palavra que Jesus dá. Paz seja com vocês. E nessa manhã eu quero declarar essa palavra para cada um dos irmãos que estão agora aí assistindo. Paz. Paz seja com vocês. Mas que paz é essa a que Jesus se refere? A paz de Jesus é um total bem-estar. É o descanso interior do espírito que está em comunhão com Deus. É diferente da paz que o mundo prega. Pessoal, o mundo prega, a paz que o mundo fala, na verdade é um anseio, é um desejo. E é uma paz que pode ser ilusória, porque é uma paz que depende de tudo estar bem em minha volta. É uma paz de não ter guerra. É uma paz de pensar, tá tudo calmo agora. Mas no momento que algo estoura, toda a paz é tirada. Não é essa paz. Gente, lembra disso, a paz não é ausência de guerra. A paz é um estado interior, onde sabe que Jesus reina. A paz é um presente de Deus. E sabe, essa é uma grande verdade, gente. A paz, Jesus fala, ele deu a paz. Ele traz paz, ele dá paz. Mas uma grande verdade, é uma das conversas que a gente teve entre os pastores essa semana, foi maravilhosa. Ouvir isso de novo. Não somente ele traz a paz, não somente ele dá a paz, mas ele é a paz. Jesus é a paz. O que a palavra diz sobre Jesus? Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Queria convidar você a ler um trecho da palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 27. Vamos ler todos juntos. Deixo-lhe a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Meu querido, eu oro para que nesse culto, nesse dia, você receba a paz do nosso Senhor ressurreto. Amém. No versículo 21, Jesus continua e ele, aos mesmos discípulos, ele fala uma segunda vez. O que ele fala? Mais uma vez, paz seja com vocês. Mas junto com essa paz seja com vocês, ele continua com essas palavras. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E ele sopra sobre eles, falando, receba o Espírito Santo. Meu querido, quem no mundo tem a paz? Quem tem o príncipe da paz habitando no meio do seu povo? E é esse Jesus que nos deu a paz, ele nos chama, ele nos envia a proclamar o príncipe da paz. Como eu falei naquela hora, a gente não tem ideia de como a palavra de Deus tem poder. Como uma simples palavra, um simples versículo pode fazer diferença na vida das pessoas.
É uma paz que o mundo não entende, e você pode ser um instrumento dessa paz. Um instrumento para consolar as pessoas. E não somente isso, ele enviou o Espírito Santo para nos auxiliar. Para sim nos consolar, mas também para nos usar. A gente não está sozinho. Lembre-se que o Espírito Santo está contigo e você pode ser um instrumento da paz e da reconciliação de Deus com as pessoas. Esse é um tempo em que Jesus quer trazer a paz verdadeira, mas também a paz que vem com a reconciliação do homem e Deus. Seja um instrumento da paz dele. Você que recebeu essa paz. Mais tarde, Jesus aparece novamente aos discípulos, uma semana depois. Era domingo de novo. E aonde os discípulos estavam? Em casa, de novo. Estavam lá trancafiados de novo em casa. Interessante, né? Da primeira vez que Jesus apareceu, um dos discípulos, Tomé, não estava com ele, com os discípulos. Tomé ouviu dos discípulos que eles tinham visto Jesus, tinham tocado em Jesus, tinham falado com Jesus. Mas Tomé, ele custou acreditar nas palavras dos discípulos. Por isso que no versículo 25, Tomé diz, capítulo 20 e 25 de João, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Queridos, hoje, esses dias têm sido um teste para muitos. Eu creio que tanto para mim como para vocês tem sido um teste de fé, um teste de confiança para muitos. Com certeza, dúvidas, questionamentos surgem em nossos corações. Alguns devem perguntar, aonde está Jesus em tudo isso? E alguns não conseguem ver esse Jesus ressurreto em meio a esse tempo tão difícil. Mas eu gostaria que nessa manhã a gente pudesse também pensar num grupo específico. Pensar em todos os irmãos que têm sido perseguidos no mundo. Eles, muito mais do que nós, poderiam questionar, duvidar, perguntar aonde está esse Jesus. Eu vi uma live curta, né? Eu vi rapidamente a live do irmão Yun sendo entrevistado, né, por uma pessoa, justamente fazendo uma live essa semana. E essa pessoa estava falando exatamente o que eu estou falando. Como é que foi para você ser perseguido? Como é que foi para você estar preso? Como é que foi para você estar nessa situação? Como era a sua confiança em Jesus? E ele só declarava, a confiança que eu tenho em Jesus era inabalável. Morresse ou não, ele confiava em Jesus. E gente, assim como ele, milhares e milhões de cristãos e irmãos do mundo inteiro estão sofrendo. Mas quando ouvimos deles, ouvimos o testemunho deles, nós vemos que é justamente em meio a tudo isso que eles têm se mantido fiéis ao Senhor. E pessoas que nunca viram Jesus, mas creram sem ver, estes são aqueles aos quais o Senhor se referiu no versículo que a gente leu. Felizes os que não viram e creram. Assim como nós nunca vimos, mas nós cremos. Da mesma forma, a nossa fé, então, não se baseia naquilo que vemos, mas primeiro, a nossa fé vem na atitude de crer primeiro. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:7. A gente pode ler? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meu querido, eu creio assim, que nós quando cremos, nós veremos. Muitos, mesmo vendo as coisas que Deus já fez em suas vidas, continuam duvidando.
Porém, quando a gente mantém os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, nós veremos e experimentaremos a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Pessoal, hoje é um tempo de exercitar a nossa fé. É um teste, como eu falei. É um teste de fé. É um teste da nossa confiança. A gente, com certeza, nós batalhamos com nossas dúvidas, nossos questionamentos, mas é mais uma vez um tempo de teste, é um tempo de testar a nossa confiança no Senhor. Não uma fé, não um teste de fé que quer que Deus, depois disso, Ele vai fazer nossas vontades. Não é isso, que Deus vai dar tudo que a gente quer. Não é esse tipo de fé. Mas é uma fé que vai nos dar um espírito inabalável. Uma confiança eterna, na certeza que cada um aqui vai cumprir. Deus tem o propósito de cumprir os planos dele, e nós fazemos parte desse plano dele. E se eu e você estamos vivos hoje, se continuarmos vivos, né? Com certeza muitos vão estar, a maioria vai estar vivo para isso, que a gente tenha certeza que a gente terá fé para cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. E essa certeza, gente, que em todos os momentos, o que a palavra de Deus diz em Mateus, é que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, até a consumação de todas as coisas. Ele estaria conosco. Portanto, nessa manhã, nessa tarde, a hora que você estiver vendo, repete comigo isso. Não andamos por vista, mas andamos pela fé. Nós andamos pela fé. Que o Senhor construa em teu coração uma fé inabalável. Uma confiança inabalável no Senhor. Amados, finalizando a palavra, o Jesus ressurreto, ele apareceu em um momento de total desesperança e tristeza. Ele apareceu num momento de muito medo e em tempos de dúvida. Meu querido, que momento você tem passado? Exatamente hoje, num domingo de Páscoa, nos encontramos numa situação não igual, mas com alguns sentimentos parecidos. Como falei no começo, como eu gostaria de estar com os irmãos, abraçando, celebrando essa data tão especial para todos nós. Mas, gente, eu creio que é uma oportunidade para nós hoje. Sabe que oportunidade? De nós nos colocarmos um pouquinho no lugar de Maria, um pouquinho no lugar dos discípulos. E ver como a palavra é real, mas também podemos nos colocar hoje, é uma oportunidade, uma vez que a gente está preso, uma vez que a gente não pode, a gente poderia, mas a gente não pode estar juntos na igreja cultuando ao Senhor, é um pouquinho que a gente pode pensar o que é não ter liberdade. E pensar nos irmãos que estão perseguidos pelo Evangelho. Queridos, esses irmãos têm perdido irmãos e familiares por causa de Jesus. Pode ser, eles passaram por medo. Com certeza eles gostariam de realmente ter tocado, ver Jesus em carne e osso. Com certeza passaram momentos de enorme tristeza por perdas. E nesse momento a gente pode imaginar como estes irmãos e quebrar nossos corações e interceder por eles. Queridos, fiquei pensando, a gente não passa nem 1%, eu acho, daquilo que estes passam todos os dias. Ao preparar a palavra, eu fiquei lembrando desses irmãos. O sofrimento que a gente passa não é nada comparado a esses irmãos que têm morrido e sofrido pelo Evangelho. Mas a palavra de Deus também fala, os sofrimentos de agora não são nada comparados à glória que está reservada a nós. Que a gente possa ser encorajado pelo testemunho destes também, que têm se mantido fiéis
e encontraram, pela fé em Cristo Jesus, a salvação. E hoje eles têm confiado a vida inteira deles em Jesus. Meus queridos, que no dia de hoje, que você possa, em tempos de tristeza, no meio desse mar de tristezas, desesperança, desespero, que você seja aquele que ouve a voz de Deus. Que você seja fortalecido pela palavra. Que o Senhor venha fortalecer e que você ouça Ele te chamar pelo nome, porque Ele te conhece. Que em tempos de medo, que você possa receber a paz dEle, a paz de Cristo. E que essa paz que não vem de fora, mas a paz que vem do interior. Porque o príncipe da paz habita em mim e em você. Que Ele te dê a paz e que Ele te faça um instrumento da paz, com o sopro do Espírito Santo sobre a sua vida. E que em tempos de dúvida, que você tenha a sua fé fortalecida no Senhor. Que o Senhor realmente se mostre a você de uma forma em que você possa, nesse tempo, ser treinado em sua fé, ser fortalecido em sua fé. E que você seja um instrumento de Deus, de uma fé inabalável. E com a certeza de que você e eu vamos cumprir os propósitos de Deus aqui na terra. Que o Senhor te abençoe. E que você declare mais uma vez nessa manhã: o Senhor vive, o nosso Redentor vive, Jesus ressuscitou. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nós te agradecemos, nós te celebramos, exaltamos nesse dia, Pai. Nós, ó Pai, agradecemos. O Senhor ressuscitou e o Senhor vive hoje. E, ó Pai querido, eu oro por todos aqueles que agora estão desesperados, desesperançados, aqueles que estão tristes, que o Senhor venha com a sua voz, levanta, limpa as lágrimas, abraça os teus filhos, fala com teus filhos, que a tua voz chama pelo nome, ó Pai, de cada um. Que o Senhor, ó Pai, esse Jesus ressurreto, seja uma realidade na vida desses irmãos. Senhor Deus, que o Senhor venha no meio de todo medo, derrama a tua paz. Ó Príncipe da paz, vem derramar a sua paz em cada filho, em cada filha neste dia, ó Pai. E que, Senhor, ó Pai, o Senhor possa, ó Pai, se revelar. O Senhor derrame, ó Pai, que essa paz que o mundo não pode dar, mas essa paz que nós sabemos que nós temos em Ti. Essa paz que muitas vezes é inexplicável à mente humana. Mas é a paz, ó Pai, de alguém que sabe a quem pertence. Obrigado, Senhor Deus. Faz os meus irmãos instrumentos da Tua paz. Senhor Deus, que esse Senhor ressurreto, ó Pai, venha sobre aqueles que estão com questionamentos e dúvidas. Pai querido, obrigado, Pai. Senhor Deus, vem tornar a nossa fé fortalecida e inabalável, cheio de confiança em Ti. E nós oramos, ó Pai, por todos os irmãos que não têm sido talvez assolados por doenças, mas têm sido perseguidos por causa do Evangelho. Obrigado, ó Pai, porque hoje também, nesse domingo de ressurreição, nós podemos nos lembrar deles. E lembrar, ó Pai, o que não é ter liberdade de te cultuar. E, ó Pai, com os irmãos do mundo inteiro, nós hoje celebramos e declaramos: o nosso Redentor vive. Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para finalizar, eu gostaria de cantar só um trecho desse cântico. A gente vai estar terminando o culto. Porque Ele vive. Porque Ele vive.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos todos juntos de novo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada família e grupo, sobre a tua igreja que hoje celebra e declara: nosso Redentor vive, que Jesus ressuscitou. A todos estes, sobre a tua igreja, seja a graça de agora, para todos sempre. Amém. Glória a Deus, que você hoje possa se alegrar e celebrar esse dia tão especial. Que Deus abençoe e um grande domingo de ressurreição para mim e para você. Deus abençoe.